Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Crowd Talks. Eu sou o Renato Braga e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Este é um espaço onde eu e o Gabriel exploramos as mentes mais brilhantes e inovadoras do mundo do marketing, tecnologia e empreendedorismo. E hoje temos um convidado muito especial, que é um verdadeiro ícone no cenário brasileiro de tecnologia e inovação. Ele é empreendedor, investidor e uma das mentes por trás da Zup Innovation, que é uma empresa que não só se destacou no mercado de tecnologia, mas também realizou um M&A impressionante com o Banco Itaú em um negócio de mais de 9 dígitos. Além disso, a Zup tem uma história única de crescimento, tendo usado eventos como uma estratégia-chave para se estabelecer e crescer no mercado. Senhoras e senhores, estamos aqui com Felipe Almeida. Pô, Felipe, obrigado. Super empolgado aí de conversar contigo aí, escutar um pouco a sua história e aprender também aí os erros e acertos aí da jornada aí, que é sempre desafiador, né? Para a gente começar aí, como é que você entrou nesse mundo do empreendedorismo aí? Conta o comecinho aí, só para onde foi picado o Felipe empreendedor, vai? Cara, você sabe que eu acho que é um negócio que meio nasceu comigo, né? Obviamente, como meu pai foi empreendedor, é empreendedor até hoje, com 77 anos, eu acho que isso também estava muito próximo aqui dentro de casa. Então, acho que desde o momento que eu me formei na faculdade, naquela época eu queria empreender, o meu desejo era trabalhar com marketing, eventos, agência, que acabei virando sócio de uma agência em 2006, lá quando eu tinha 24 anos, e sou sócio até hoje, inclusive, da agência, uma história super bacana aí, de vários aprendizados. Eu sempre tive isso muito claro para mim, assim, que eu queria criar o meu próprio negócio, queria fazer parte, construir um business. No primeiro momento, essa era a vontade, né, de construir um business de agência no meio desse universo de propaganda e tudo mais. E aí, no meio do caminho, eu acabei encontrando meus sócios da Zup, e ali, comecinho de 2011, 2012, foi quando a gente fundou a Zup, né, que é essa empresa de tecnologia, como você falou, a gente foi adquirido aí pelo Itaú há quase 4 anos atrás, e onde que a gente aprendeu muito, assim, foi uma jornada muito rica de começar do zero, altos e baixos, várias pivotadas no meio do caminho, fizemos uma rodada de investimento em 2015, enfim, chegamos aí quase 3.300 colaboradores, então, assim, bastante gente, onde traz muito desafio do ponto de vista de cultura, de trazer talentos, reter talentos, né, acho que ter o time alinhado, então, acho que foi uma jornada bem divertida, mas comecei desde cedo, assim, sempre empreendedorismo é um negócio que estava na veia, não tinha cacuete para ser um executivo, uma empresa mais, entre aspas, tradicional, né? Eu queria realmente fazer alguma coisa com as próprias mãos. Que legal. Mas pelo que você falou, tem bastante inspiração do seu pai aí, né? Pelo que você acabava acompanhando aí, né? Sem dúvida. E é engraçado porque eu acho que é mais por osmose, que não necessariamente ele falava assim, não, vem aqui, deixa eu te mostrar minha empresa, isso aqui era uma empresa e tal. A minha irmã mais velha, tem uma irmã 7 anos mais velha, e a do meio também, que é 4 anos mais velha, elas até chegaram a trabalhar com meu pai. Eu era novo, não deu, que acabou vendendo a empresa quando eu estava ali no começo da faculdade. Então, não vivenciei, não trabalhei com ele de fato, para falar, nossa, isso aqui, empreender, que legal, eu quero isso. Mas acho que de osmose era uma coisa que era natural, né? Não parecia que eu estava tomando um risco, porque era o que sempre foi feito na minha casa, né? Então, acho que, de certa maneira, teve sim esse tipo de influência. Que legal. E conta um pouquinho dessa história aí do evento ali que o Renato falou, que acho que tem a ver com a agência, né? Que você vê dessa pegada do marketing e meio que, pelo que eu sei, que eu já escutei em outras vezes, isso tem muito a ver também com o início para a Zup ter dado aí uma rampada grande, né? Entrar num mercado que não é tão fácil, né, de entrar, né? Como vocês estão ali nas enterprises, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que calhou de eu ter acumulado algumas experiências que eu acho que ajudaram um pouco nesse crescimento da Zup, principalmente no começo, onde a gente estava competindo com grandes empresas de tecnologia, né? Pegar Accenture, IBMs e afins. Então, quando a gente chegava para vender para uma grande empresa, um grande banco, uma empresa de telecom, financial services de maneira geral, quem que é a Zup, né?
Nós somos em 4 sócios fundadores, 3 de Uberlândia, eu aqui de São Paulo. E aí, assim, é muito difícil você passar essa barreira da confiança e o cara dar uma chance para você. E aí, como eu liderava a parte de vendas aqui na Zup e marketing, eu peguei um pouco esse pé direito e pé esquerdo, né, sendo um de marketing ou de vendas, onde para mim estava claro que a gente precisava criar um posicionamento, a gente precisava ter uma reputação, gerar brand awareness, para que os clientes, a maioria dos clientes que a gente vendeu eram CIOs, CTOs de grandes empresas, pudessem enxergar a Zup como realmente, peraí, essa empresa é legal, essa empresa é diferente, essa empresa me traz segurança, né? Então, desde o começo, a gente perseguiu muito isso, estabelecer nossa reputação no mercado. Obviamente, a reputação do ponto de vista de entrega, isso é sine qua non, temos que entregar e temos que entregar bem, mas eu preciso me posicionar para o cara me dar a chance de entregar bem, né? Porque senão eu só tenho uma entrega boa que ninguém me conhece ou que ninguém me dá a chance. Então, a gente acabou usando muito dos eventos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para a gente tornar a marca da Zup mais conhecida, para que a gente pudesse se relacionar com prospects, novos clientes e pudesse fazer com que a marca fosse mais... um pudesse recomendar o outro. Peraí, essa empresa eu já vi, essa empresa deve ser sólida. A gente patrocinou o evento em Barcelona, Mobile World Congress, durante 3 anos, né? Era a maior empresa da América Latina que tinha um stand lá no Mobile World Congress. Então, era relevante. E é o que eu digo, assim, mesmo o cliente que não estava em Barcelona naquele momento, que estava aqui no Brasil, quando ele via, sei lá, um post nosso no LinkedIn falando sobre o evento, na cabeça dele, ele gera credibilidade. Fala, cara, esses caras estão lá, esses caras são sérios, esses caras estão fazendo alguma coisa diferente. E nisso você ia conseguindo buscar oportunidades de apresentar, de contar mais o que você faz e talvez uma pequena primeira chance dentro desse cliente. Então, sem dúvida nenhuma, os eventos ajudaram muito a gente na construção um pouco da marca da Zup, no nosso relacionamento com CIOs, com CEOs, para ter essa primeira chance. Que legal. Quando você começou essa estratégia, né, quando a empresa começou com essa estratégia, só para ter uma ordem de grandeza, qual era o tamanho da empresa? Cara, a empresa era pequena, e talvez a gente fez uma rodada de investimento, a Zup, a gente sempre gerou caixa, né? Então não a gente queimava a caixa. Mas, obviamente, como a gente, acho que até o ano passado, a gente literalmente dobrou ano após ano, desde lá do comecinho. Mas, para você crescer, quando você tem ali 50 pessoas, 60 pessoas, para você dar para crescer 2 vezes, você precisa de caixa para sustentar. Porque na hora que você vende para uma enterprise, o ciclo de venda é longo, o ciclo de recebimento, porque uma empresa pequena, a gente não estava tão bem... O ciclo de venda e o de receber o primeiro pagamento, né? E o de receber. E você não está ainda preparado. Não é que eu tinha um CFO na época, eu tinha um gerente financeiro, né? Então, você chegava uma hora que você precisava de caixa, você fecha o contrato, precisa contratar as pessoas. Vai começar toda essa iniciativa. E você não recebeu nada. Então, se você não tem caixa para fazer esse investimento, em algum momento você tem que reduzir o seu crescimento. Né? Então, a gente não queria reduzir crescimento, a gente queria continuar naquele ritmo que a gente estava, e aí foi quando a gente decidiu fazer uma rodada de investimento em 2015. E mais ou menos nessa época, eu estou falando aí, nessa época, talvez para dar ordem de grandeza, em 2014 a gente tinha, sei lá, faturado perto aí de 4 ou 5 milhões, em 2015 a gente acabou faturando 12, talvez esse tenha sido um crescimento maior que a gente teve, assim, percentualmente. Mas ainda era muito pequeno, porque a gente estava indo vender projetos, que às vezes era projeto de 3 ou 4 milhões. Então, assim, para pensar, chegava num cliente para vender um projeto de 3 ou 4 milhões e minha receita no passado tinha sido 5. É desafiador para caramba você surfar essa onda e ter a confiança, né? Que o cara fala, mas será que faz sentido a gente investir tudo isso com um cara que ainda é pequeno? Então, tem umas empresas que tenham compras, às vezes, que te perguntam, né, qual que é o seu faturamento, não sei o quê, aí o cara já vê o percentual que ele significa dentro de você, né, tipo... É isso. E quando via essas perguntas difíceis, a gente parecia o Neo em Matrix, sabe? Tipo, desviando as balas, assim, pra correr o risco de não pegar na gente. Então, a gente tinha um tamanho menor, mas a gente entendia claramente que o evento fazia parte da nossa estratégia, e parte do dinheiro que a gente captou, a gente falava que se a gente for para o evento, se a gente, por exemplo, um dos primeiros grandes eventos que a gente patrocinou aqui no Brasil foi o simpósio do Gartner, né? E eu lembro muito bem que quando tinha uma pessoa lá que ela vendia os eventos do Gartner,
A gente estava ainda o escritório em São Paulo, ficava no cubo, né, no cubinho ali, pequeno ainda, que era na Quatá. E ela veio para mim e falou, Felipe, a gente está criando aqui no Simpósio de Gartner, do Gartner, onde vai vários, né, heads de tecnologia e tal, uma cota para startups, onde tem um valor básico, acho que é uns 20 e poucos mil reais, e cada um vai ter uma cadeirinha, uma televisão, e vão ser 20 cotas para vocês poderem acessar esse mercado, tal, não sei o quê. Eu fiquei com na cabeça, eu falei, cara, mas se eu quiser entrar na cabeça desse cara, gerar confiança, eu não posso ser uma startupzinha no meio de outras 19, tentando, né, um lugar ao sol. E aí eu liguei para ela no dia seguinte e falei, fulana, gostei muito do evento, acho que faz muito sentido a gente estar, mas qual que é a maior cota que você tem? Ela falou, não, a cota das startups são todas iguais, são 20 cotas, 20 cotas nesse valor. Eu falei, não, você não entendeu. Qual que é a maior cota do evento? Ela falou, não, mas aí é muito caro. Eu falei, você já tem todas as cotas fechadas? Ela falou, não, eu tenho, falta uma em aberto. Eu falei, você topa fechar para mim? Mas você parcela em 200 vezes, tipo, vai ficar aí da Casa do Bahia? Ela falou, não, mas como assim? Eu falei, cara, eu quero estar lá como sendo, eu quero estar do lado das grandes marcas, eu preciso me posicionar do lado das grandes marcas. Então, tem lá, sei lá, SAP, Oracle, eu quero estar do lado desses caras, né? Então, assim a gente entrou no Simpósio do Gartner lá atrás, foi super bacana, que era até engraçado, a gente ainda tinha uma estrutura, sei lá, um time de 50 pessoas, 60 pessoas, e aí as pessoas nunca tinham escutado falar da Zup. Então chegavam no nosso stand e falavam, nossa, Zup, mas é gringa, de onde vocês são? Estados Unidos, Califórnia e tal. Então, gerava um pouco assim dessa, porque o nome ajuda, né, nesse sentido. E aí coincidiu da gente ter um grande case num primeiro cliente que abriu a porta para a gente, que tinha sido a Natura, e o Agenor Leão, que era o CIO da Natura naquele momento, ele tinha sido escolhido como o CIO mais inovador do Brasil. E ele estava liderando toda essa frente de transformação digital da Natura naquela época, e a gente estava fazendo toda a transformação digital da força de venda da Natura, né? Que é aquele 1,5 milhão de vendedores. Né? E aí a gente teve a chance, nesse evento, por ter comprado a cota maior, de fazer uma apresentação sobre transformação digital da Natura. E, cara, eu lembro como se fosse hoje, a gente apresentando ali, eu, meu sócio Bruno na época, o Agenor, cara, que é um auditório forrado de gente. Gente sentada, gente de pé no fundo e gente para fora, porque não cabia mais no auditório. Então, para a gente, do ponto de vista de confiança, de posicionamento tal, foi fundamental um evento que nem o Gartner para a gente posicionar a Zup. E aí, é isso, né? De eventos em eventos, PR, você vai construindo um pouco esse posicionamento no subjetivo do teu tomador de decisão. Então, a gente conseguia, pouco a pouco, essa confiança e, obviamente, que quando a gente tinha case de sucesso ou um cliente recomendando a gente, só reforçava esse ponto. Então, eu acho que, de novo, a gente fez uma rodada em 2015 que ajudava a dar respiro no caixa e nos dava a confiança de entrar nesses eventos que a gente sabia que ele ia dar retorno. Mas, cara, a empresa sendo menor, era um risco muito grande, porque, de novo, eu tinha faturado 4 no ano seguinte e eu ia comprometer, tipo, 600, 700 mil reais no ano seguinte para um evento. Então, tinha que dar muito certo. Um tiro de canhão que você errasse. Não, que legal. E só uma pergunta, a Natura vocês fecharam por conta desse evento do Gartner que vocês arriscaram ou não? Vocês já tinham um case da Natura antes? Não, a gente já tinha anterior. A gente, acho que teve a sorte de encontrar o Agenor, que era esse CIO, e é um cara que ele dava pistas para empresas que nem a gente, para startups e tal, ele gostava de trazer para o ecossistema. Aí a gente, enfim, apresentou, mostrou nosso potencial, então a gente já estava construindo um case super relevante, já tinha entregas que já tinham acontecido e tinham sido um super sucesso. Então isso foi um pouco antes do evento, que casou muito bem para chegar no evento e apresentar o case da Natura lá junto com eles. Que legal. E aí aumentou o LTV bastante ali com a Natura esse evento, né? Aumentou, a Natura ficou com a gente tempo, mas depois a gente começou a focar mais em telecom e serviços financeiros. Então, meio que varejo, bens de consumo, foi um mercado que a gente meio que acabou despriorizando por foco mesmo. A gente acabou focando mais em telecom e financial services, e aí mais para frente, nos últimos anos, a gente acabou focando mesmo em financial services. Aquele famoso ser para ter, né? Muitas pessoas têm esse potencial de fazer, mas não tem
essa ideia de dar a cara ali e falar, cara, eu faço, vamos lá, vamos juntos. Acho que vocês tiveram uma postura que falta em muitos empreendedores, muitas empresas, né? Acho que é interessante o pessoal observar isso na Zup, né? Cara, você sabe que você tocou num ponto importante. Eu acabo, enfim, participando ou investindo ou mentorando algumas empresas. E, às vezes, o perfil dos empreendedores, eles, às vezes, vêm de uma indústria específica, mas, às vezes, nenhum dos founders ali, eles têm um perfil de negócio e de venda, e o business dele é B2B para grandes empresas, né? Eu falo, cara, é muito difícil, porque, principalmente no começo, quando você quer gerar atração, gerar confiança, você, como sócio, você tem que dar a cara a tapa. Você é o cara que vai trazer confiança. Não adianta você contratar um gerente de vendas para fazer esse papel, porque não vai funcionar da mesma maneira, né? Então, eu brinco que um dos KPIs de qualquer fundador de empresa B2B é, cara, quantos CEOs eu tenho aqui no meu celular, que eu posso mandar WhatsApp, que eu me relaciono. E aí eu acho que é onde os eventos acabam jogando, tendo, né, uma relevância, porque é onde você consegue se conectar, se tornar conhecido, ajudar a se aproximar a esses possíveis clientes que amanhã realmente possam vir para prósperos, que possam vir a ser clientes. Então, é super importante o fundador ter esse cacuete, ou se não tiver no founding team, traz um early funcionário, co-founder ali para te ajudar ali nesse para fazer esse papel. Assim, eu conheço, cara, não sei se eu conheço uma empresa B2B Enterprise que um dos founders não fazia bem esse papel. Então, acho que difícil, tem alguém com a visão de vendas e de marketing, que é um pouco o que a gente acabou fazendo na nossa estratégia aqui, né? Um marketing muito grudado com vendas ali, não é um marketing só do ponto de vista conceitual, mas é muito driveado para posicionar, gerar lead e converter. Eu acho que isso ajuda muito, principalmente nesse sair do 0 ao 1, do 0 ao 10, talvez do 0 ao 100. Depois, você já é conhecido, você tem reputação, você tem um faturamento, aí dá para tocar o dia a dia como uma empresa, como outras várias tocam, né? Mas eu acho que a presença e a força do founder no começo é fundamental. Não, esse ponto é bem legal que você falou, porque assim, o começo depende do entusiasmo, de uma empolgação para você transmitir para o cara, para ele dar essa confiança, né, que você vai conseguir entregar, né? E não é uma venda menos, acho que até transmite mais energia, mais emoção do que tanto técnica, né, em si, óbvio. Para conseguir pegar essa tração inicial aí, beleza, depois você estruturar, né? É isso, cara. Acho que toda empresa B2B, assim, você tem que garantir que você tem uma entrega espetacular, mas não basta. Se você não conseguir gerar confiança, o cara te dar essa primeira chance, vai ser só uma boa operação que não chega a lugar nenhum. Então, ter essa dupla de entrega por um lado, mas também como que eu chego, como eu me posiciono com os grandes clientes do outro, é fundamental para essa equação realmente ter sucesso. Não, muito bom. É bem legal que acho que você deixou dois aprendizados. Um, acho que foi tipo o negócio da coragem, né? Que vocês, queiram ou não, vocês pegaram um investimento extremamente relevante para o tamanho de operação de vocês e acreditaram que o evento seria o caminho, né? Então tem que ter coragem ali para ter tomado essa atitude. E o outro, acho que também o lance da estratégia, né, que tem a ver até com o negócio do seu pai, de você, putz, eu vou colocar na mente subconsciente das pessoas que a Zup é uma empresa que está do lado, né, não estou junto com as startups, estou do lado da Oracle, estou do lado da SAP, estou do lado da Accenture, né, quem são os outros patrocinadores, né? Porque tudo é uma questão de percepção, né? Se você quer se posicionar como um grande player, não adianta o teu prospect te enxergar como uma startupzinha, que é um sandbox. Deixa eu brincar com esses caras aqui. Porque senão você cai na armadilha de ter que fazer POC, de ter que fazer um monte de demo, enfim, de ter que fazer um esforço que custa muito, porque a empresa é pequena, qualquer recurso que você tem que investir ali custa caro, e não necessariamente isso vai converter, né? Então, assim, se você quer jogar como os grandes, você tem que se posicionar como os grandes, né? Então, foi um pouco dessa da nossa estratégia, inclusive de sair ali do cubo no começo e ter o nosso escritório próprio para desassociar um pouco essa questão da startupzinha que estava começando ali naquele momento, né? Então, para o B2B Enterprise, isso acaba sendo super relevante. Excelente. E estando assim, participando bastante de eventos, como é que era o network no começo? Cara, talvez como eu era sócio de uma agência e eu sempre tive essa posição de porta para fora, né, de se relacionar com o mercado, com as indústrias, com os CEOs, para mim não era um negócio novo.
Então, eu já estava acostumado um pouco a estar, circular e me conectar com CEOs, CIOs e tal. Obviamente que o meu background ele era de marketing, então eu me conectava com CMOs e CEOs. E aí, quando a gente criou a Zup, eu não sabia nem onde era a sala do CIO, acabou que eu tinha que correr atrás e entender como que é esse cara, como se relaciona com esse cara. E, obviamente, que para minha sorte, eu tinha relações com o CEO, com o CMO, que podiam me ajudar a chegar lá mais rápido, e tinha uns novos eventos que eu ia começar a frequentar. Então, eu acho que, assim, investir em evento, eu acho que é fundamental para uma empresa B2B Enterprise. É one shot, você vai lá e na hora você consegue capturar todo o valor, e aí acabou o evento, vamos fazer o ROI, se pagou, não pagou. Não, para mim é uma construção de médio e longo prazo. Você nunca vai ter clareza da onde que veio, qual foi o ponto de inflexão que fez aquele cliente fechar com você. Você tem convicção que essa consistência no tempo te coloca numa posição para trazer novos clientes dentro de casa, desde que, obviamente, você faça o papel de estar, frequentar, ser parceiro, não querer ser oportunístico, ter um posicionamento bacana, legal, ajudar os caras, porque, cara, eu sempre digo, minha vida inteira, desde que comecei a empreender, até antes disso, eu sempre me coloquei muita disposição para ajudar os outros de uma maneira genuinamente sem interesse ou sem oportunística. Porque se eu consigo ajudar outros, com certeza em algum momento as pessoas também vão poder me ajudar. E se eu tenho esse crédito na praça, fica um pouco mais fácil, né? Eu ligo pro Gabriel e falo, pô, Gabriel, você conhece o fulano de tal? Você conecta com aquele cara? Pô, claro, peraí, eu crio um grupo no WhatsApp e faço. Se todo mundo fizesse isso, todo mundo sai melhor, né? Não tem por que eu não ajudar e também me negar quando alguém pede, né, algum tipo de ajuda. Então, eu acredito muito nessa rede, mas, de novo, acho que não é um negócio que você consegue medir num momento, ou numa foto, num evento, esperar retorno sobre investimento ali, porque senão você vai se frustrar. Você vai falar, pô, peraí, gastei 300 mil reais, eu não fechei nenhum cliente, eu fechei 2, 3 clientes, essa conta não fecha. Eu acho que não é por aí, eu acho que você está construindo reputação, posicionamento de marca e relacionamento médio e longo prazo. Não, é interessante, é muito parecido com SEO. A gente faz aqui uma produção, um monte de textos aqui, e foi engraçado, assim, na nossa trajetória, porque, assim, primeiro ano, a gente demorou para chegar, sei lá, em 200 mil impressões no Google por mês. Aí, do nada, foi, tipo, 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, tipo, de 1 a 4 foi em 6 meses, mas, assim, é um negócio que você tem que ficar fazendo, acreditando, não sei o quê, e beleza, hoje a gente tem um tráfego de 70 mil visitas por mês, mas foi uma construção, tipo, apostando sem saber que ia dar o resultado lá na frente, sabe? Tipo, meio nesse sentido. Acho que tem um pouco da pegada da intuição do empreendedor, né? Eu acho que a gente tem essa intuição que o caminho é esse, aquele discurso do Steve Jobs, né? Quando você olha para trás, todos os pontos se conectam, né? Quando você está olhando para frente, você não tem essa clareza, mas você tem a intuição de quais são pontos que você precisa passar e que possivelmente vai te levar num lugar melhor do que o atual. Então, eu acho que essa intuição do empreendedor tem que tomar muito cuidado para não confundir intuição com teimosia, né? Com ser cabeça dura, mas acho que essa intuição leva a gente por esses caminhos, como você falou. E aí você precisa de resiliência, né? Persistência, porque não é óbvio, o resultado ele não vem no curtíssimo prazo. Assim. São pouquíssimas empresas que no curtíssimo prazo arrebentam a boca do balão. E às vezes a gente quer a sinalização, pelo menos, que a gente está no caminho certo. E às vezes ela não vem no curto prazo também. Né? Conheço vários empreendedores, construíram empresas incríveis, enormes. Cara, no primeiro, segundo ano, tipo, traço. Tentando acertar um ângulo, tentando se pendurar ali num pedaço de tronco no meio do mar turbulento. Mas uma hora ele acerta, porque no final do dia ele acredita muito, ele tem uma intuição apurada que aquele é o caminho. E eu acho que ter essa perseverança, essa resiliência não é tão simples assim. Legal. E deixa eu te perguntar aqui, você falou que você tem um background de marketing, né, de agência, tudo, até ainda continua sócio, e aí a Zup, ela tem um pé na tecnologia, né, mas assim, ela tem um pé, me corrija se eu estiver errado, tá, mas ela tem um pé na tecnologia e um pé no marketing, porque meio que, quando você está falando de jornada do consumidor, você está, tipo, meio que mexendo nas duas áreas meio que simultâneas, né, de tipo, putz, eu tenho que captar o cara, ele vai entrar por aqui, aí ele vai ter uma experiência ali de onboarding, de cadastro, né, e entrar ali num negócio.
Quanto que isso te ajudou e quanto que você enxerga essa união de marketing e tecnologia hoje para a transformação digital, né? Vamos dizer assim. Perfeito, eu acho que é um ótimo ponto. Eu acho que quando a gente começou a Zup, vou falar mais do meio, porque no começo a gente nasceu para ser uma empresa de produto, licenciar software, vender produtos para grandes empresas. E no meio do caminho a gente tinha que fazer um pouco de consultoria, desenvolvimento de software para os clientes, e aí até que chegou um ponto que a gente estava tendo tanta demanda por fazer projetos de transformação digital que a receita entre serviço e produto era desproporcional e a gente passou a se posicionar como uma consultoria de transformação digital que tinha produto para acelerar essa entrega desses projetos. E aí o ponto que você falou faz total sentido, porque a gente sempre teve um time técnico muito forte, um time técnico muito capaz. Quando você chega num cliente, principalmente esses grandes clientes com muitos sistemas legados, uma complexidade muito grande, e você está querendo fazer uma nova iniciativa, você tem muitos nãos, não, mas aqui não dá, aqui não funciona, tal. Então a gente tinha o time que era a prova de não, né? Então, não, mas não dá para conectar no sistema tal, não, mas não dá por quê? Não, porque o sistema tal, não sei o que lá, não, mas se a gente fizer assado, não, mas daí a segurança pediu outra coisa, mas e se a gente pegar a segurança e faz cozido? Então a gente sempre teve um time que ele era para tirar esses possíveis nãos da conversa, para viabilizar aquela usabilidade, aquela jornada que a gente queria entregar para o cliente final. Então, a gente tinha uma visão muito técnica. Mas, à medida que a gente começava a fazer isso nos clientes, a gente viu que tinha que tocar a outra parte do negócio, que era entender muito bem de UX, de design, da jornada, né, do usuário, e o que iria converter e o que não iria converter. Porque talvez, diferente de muitas empresas de consultoria de tecnologia, onde a empresa de consultoria ela se mede por duas coisas: entreguei no prazo e entreguei no preço combinado, e o código está funcionando, ou seja, está funcionando o código, entreguei no preço, entreguei no prazo, sucesso. A gente nunca se mediu dessa maneira. Para a gente, sucesso, obviamente, entregar no preço, no prazo, faz total sentido, o código funcionando com certeza, mas eu queria saber se aquela iniciativa, se ela foi um sucesso dentro do que o time de negócio, dentro do que o time... Se tem aderência, se está diminuindo a ligação no call center por conta, né, tipo, sei lá, coisas. Está diminuindo a ligação no call center, aumentou, sei lá, cartão de crédito, aumentou o spend no cartão de crédito, o cara está usando mais o produto, está tendo mais compra recorrente. Aí sim eu vou entender se a gente está sendo realmente um parceiro que está entregando valor ou não, porque eu não quero entregar um projeto no preço, no prazo, código funcionando, que depois de amanhã não gera valor e engaveta. Não, pô, foi iniciativa, tal. A turma entregou, mas não gera nenhum valor para o cliente que a gente está trabalhando. Então, acho que nem lembra mais também, né? Porque quando os fornecedores fazem isso, né? Tipo, você se iguala a todo mundo, né? Praticamente. É isso. Então, acho que e até os clientes falavam uma frase que para a gente era muito marcante. Às vezes os clientes falavam: nossa, vocês querem que a iniciativa dê mais certo do que a gente mesmo. E a gente era provocativo nesse sentido. Falava assim: não, peraí, vamos trazer umas startups aqui para você entender a cabeça de empresas que são nativas digitais, como esses caras operam. A gente trazia PM do Google, a gente trazia cara de RH de empresas tipo Spotify, para tentar municiar os nossos clientes, né, com essa cabeça de produtos digitais, que é para onde todo mundo estava caminhando com o desafio de transformação digital. Então, a gente sentia uma pegada muito forte, que tem até hoje, obviamente, e a gente entendeu que era fundamental a gente ter a visão de negócio, para que a gente pudesse ajudar o cliente a fazer com que aquela iniciativa dê certo. Legal. E você tem algum case de sucesso assim para compartilhar que você acha que pode agregar um valor assim? Você fala, teve um caso uma vez que foi super bacana porque aconteceu isso, mas a gente contornou nessa parte assim dos porquê e depois implementou e... Eu vou falar de coisas que são mais públicas, mais fácil. Tem coisas às vezes que a gente faz para o cliente e a gente não pode, né, acabar contando, mas eu acho que passando na história lá atrás, né, porque hoje a gente está ali junto com o Itaú e fazendo uma porrada de coisas, mas eu acho que nesse momento de começo de transformação digital, talvez dois cases importantes. Um era da Natura, né? Então você imagina o seguinte: a revendedora da Natura, ela tinha que acessar uma porrada de sistemas diferentes no dia a dia dela para poder fazer pedido, liberar logística, acompanhar quando que vão entregar. Então ela tinha, fora o vender,
ela tinha que acessar uma série de sistemas diferentes, web, para fazer isso. Então, ela passava o dia inteiro vendendo. Quando chegava em casa, ela precisava imputar informações em vários sistemas diferentes. Então, a gente conseguiu integrar todos esses sistemas, criar uma interface única no aplicativo dela, que na hora que ela imputava uma venda, por detrás, a gente automatizava tudo isso. E isso liberava uma banda mental, né, da consultora gigante, que ela poderia vender mais e não ter que se preocupar, vamos dizer assim, com essa burocracia, né, que trazia para o dia a dia dela. E foi o case que eu contei ali que a gente fez junto com a Genora Natura, que foi um baita de um sucesso, revolucionar essa força de vendas da Natura. Um outro case que acabou sendo super importante na nossa história foi quando a gente começou a vender para Financial Services, a gente fez o aplicativo de cartão de crédito do Santander, que era o Santander Way. Numa época onde tinha aparecido o Nubank, né? O Nubank, aquela solução, aquela jornada, né? Um design super bacana, todo mundo gostando, e o Santander na época falou, cara, a gente quer ir por aí, quer criar alguma coisa única e tal. Então a gente conseguiu entender qual que era a experiência de cartão de crédito dos clientes naquela época, desenhar uma nova experiência e a gente criou o que foi o Santander Way, que era essa aplicação de cartão de crédito realmente incrível e que, em dado momento, depois que começou a maturar, ele, inclusive, tinha uma nota melhor na App Store do que o próprio Nubank, né? Então, a gente conseguiu criar para um incumbente uma experiência incrível para o usuário final, que era digna de uma startup digital. Então, acho que isso acabou... São esses cases que foram credibilizando a gente para pegar novos clientes e dali para frente caminhar. E a dificuldade, né? Porque uma coisa, tudo bem, tem seus desafios, mas uma coisa é você sair do zero e construir, né? Que nem o Nubank fez, outra coisa é você tem que driblar toda a burocracia de uma empresa grande com milhares de funcionários, e vai, não vai, e sistema legado, e como é que a gente faz, o tempo disso é muito maior, né? De conversa, de dificuldade técnica, né? Para você conseguir implementar um negócio desse, né? É isso, é desafiador, né? Acho que trabalhar com B2B, com grandes empresas, você tem muito desse desafio da relação, a gente falou do ciclo de venda, da relação, da construção, da confiança, então era por aí que a gente tinha que surfar, e nessa época foi bem desafiador. Legal. E você comentou que durante a história o Itaú se interessou em adquirir vocês, né? Acabou fazendo uma aquisição ali, o M&A, né? O que você tem de aprendizado aí que você gostaria de passar para outros empreendedores, né, que estão buscando caminhos similares aí, né? Que não é um momento fácil, né? É um negócio que mexe emocional absurdo, assim, né? Eu acho que essa questão de M&A, quando fazer, eu acho que buscar a hora certa é sempre um negócio muito delicado, né? Não é trivial. Eu pego até o exemplo, tá falando do meu pai, que foi empreendedor, e ele tinha uma empresa de mídia out of home, né? Na época, ali, começo dos anos 2000, eram empresas líderes no Brasil, muito fortes em São Paulo. Então, antigamente, São Paulo, quem é dessa época, você tinha, né, os outdoors, relógio de rua, você tinha uma comunicação forte, né? As empenas nos prédios, né, galopando os prédios e tal. Era muito forte e eles eram líderes em São Paulo. E vieram dois players globais, a Clear Channel americana, a JC Decaux francesa, vindo para o Brasil e comprando empresas dessa natureza, consolidando o mercado, e eles eram os maiores, tinha uma empresa muito redondinha, e aí no começo ele, vendemos, não vendemos, vamos deixar para ser a cereja do bolo, e isso obviamente poderia tentar capturar mais valor, né, numa negociação, e aí, graças a Deus, eles acabaram vendendo para a Clear Channel. E o que aconteceu? Dali a um ano e pouco, veio a lei da cidade limpa, né? Que ninguém sabia. Senhora. E, cara, de fato, dizimou os business de out of home na cidade de São Paulo. Então, eu acho que, assim, tentar o time certo, ele é perigoso. Você pode acertar ou pode ter um desastre, como teria sido no caso deles, né? Então, eu acho que o M&A, ele sempre tem uma consequência de coisas, assim, cara, nosso mercado, como que ele está, quais são as possibilidades no futuro, esse deal que a gente vai fazer é um deal que é relevante, para os founders faz sentido, tem um desenho que mantém todo mundo motivado. Então, acho que tem uma série de variáveis, né? E da mesma maneira, a gente poderia
ter falado, não, vou ficar aqui, vou ficar mais 1 ou 2 anos. Então, eu acho que você tem que colocar tudo na mesa e falar assim, cara, se a gente de fato fizer a saída, isso traz conforto ou fica com gosto amargo na boca? Eu vou estar satisfeito ou não? Porque a hora que você toma a decisão, você toma uma decisão. Não adianta você olhar para trás, porque pode acontecer isso. Você pode, de repente, olhar e falar, pô, poderia ter, deixei dinheiro na mesa, você poderia ter esperado 2 anos, ou de repente você fala assim, meu Deus, graças a Deus que eu vendi. Entre correr o risco de um ou de outro, eu prefiro vender. Porque eu prefiro ter deixado dinheiro na mesa do que perder tudo. Então, mas acho que o nosso caso foi um ciclo que já tinha começado lá em 2011, vendemos ali em 2020, acho que já tinha tido um ciclo legal, a gente tinha construído um negócio bacana, e tinha um novo desafio, aí sim, junto com o banco, de ajudar a transformar o banco, super legal, uma baita experiência. Esses últimos 4 anos tem sido realmente enriquecedor, né? A gente continua atendendo outros clientes, mas obviamente muitas coisas feitas junto com o Itaú, e tem sido muito legal, porque a gente também aprendeu muito, porque daí a gente não estava só na posição do parceiro, da consultoria que está para fora, a gente estava dentro, a gente fazia parte dos desafios, dos problemas e das oportunidades. Então, entender a complexidade dos maiores bancos do mundo, sem dúvida nenhuma, da empresa mais sofisticada e talvez uma das mais complexas do ponto de vista de tecnologia, foi um baita aprendizado. Então, eu acho que para cada empreendedor precisa ter essa sensibilidade, né, não necessariamente da hora certa do negócio ser vendido, mas se aquele timing para o empreendedor faz sentido. E aí, obviamente, se cercar de advogados, advisors e tal, se for por esse caminho, para ter certeza que você consegue fazer o melhor deal possível. Legal. E você vê como o Itaú está sempre à frente, né? Pensa 4 anos atrás, se a gente tivesse comprado uma empresa de transformação digital com toda essa revolução bancária que a gente está vivendo, né? Como que eles acertaram, tipo, de timing, assim, tudo, né? Eu acho que o Itaú é uma empresa gigante, mas ela sempre teve uma vanguarda, né? Ela criou o Cubo lá atrás, onde o ecossistema de startups era muito menor, né? Muito menos significativo do que ele é hoje, e continua o Cubo tendo a presença, a relevância que tem. Então, eu acho que, sim, ela sempre teve à frente do seu tempo, mas também sempre teve os desafios de ser uma grande companhia, onde tem a questão de segurança fundamental, foi essa confiança que levou o Itaú a estar onde está hoje. Então, tem uma série... Não é simples essa ambidestria, né, de você ser inovador e manter essa reputação e zelar por tudo aquilo que você sempre fez muito bem e continuar com que isso seja bem feito. Então, acho que o Itaú foi super bacana. E o desenho do nosso deal com eles, uma das premissas que eles reforçaram, obviamente que a gente também pediria isso, hoje a gente está totalmente independente da estrutura do banco. Então, a gente tem a nossa governança. Então, eles queriam que nós, founders, a gente continuasse tocando a empresa como a gente sempre tocou. Eles estavam nos comprando para ajudar a trazer essa cultura de transformação digital, de produtos digitais, de inovação para o banco, mas respeitando como a gente se organizava, como a gente motivava a nossa cultura com os times, com os upers, como a gente chama. Então, 4 anos depois, a gente continua, a gente tem, obviamente, uma governança, reuniões de board e tudo mais. Muito dos projetos que a gente faz são junto com os bancos, mas a gente tem a nossa cultura, a gente tem nosso jeito de operar, nosso jeito de contratar, nosso jeito de demitir, nosso jeito de remunerar, nosso jeito de fazer aquilo que a gente acredita que é o melhor para manter a empresa inovadora, para manter uma cultura bacana e tudo mais. A identidade, né? Deixa eu fazer uma pergunta que dá um passo atrás. Você falou bastante de contratação e coisa e tal. Como é que foi para vocês essa parte de contratação, de segurar, pegar boas pessoas do mercado? Como é que foi isso? Porque hoje em dia, de fato, é um pouco meio complicado, né? Você identificar bons desenvolvedores, boas pessoas que podem cooperar da forma, com o fit cultural da ZUP. Tá? Como é que foi isso para vocês? Eu acho que, assim, no começo, até liderado pelo Bruno, que é meu sócio, que é a pessoa que é o cara técnico, né, da ZUP, ele montou um primeiro time muito bom, tecnicamente falando. E, obviamente, um time muito bom é aquela coisa, né? Um cara A traz outro cara A, né? Um cara B traz um cara C. Então, esse time, ele sempre trouxe outras pessoas muito boas. Indicações. Indicações no começo, mas quando você é pequeno é mais fácil, né? Você tem 10 para 20 e tal, não é uma grande dor, e você consegue trazer outras pessoas bem.
à medida que a gente foi fechando grandes contratos, que de repente a gente tinha que entrar em projetos onde a gente tinha que ter, sei lá, 40, 50 pessoas, isso começa a ficar muito mais tortuoso. E aí, na mesma dinâmica da recomendação, mas a gente teve que hackear um pouco o sistema, não adianta eu perguntar, não adianta eu chegar lá e falar assim, Gabriel, o que você tem para indicar aí, cara, que você já trabalhou? Aí ele olhar pro teto e falar, cara, eu tenho um cara que eu trabalhei há 2 anos atrás, um cara muito legal, fulano de tal, fala com ele. A gente falava assim, Gabriel, cara, posso sentar do teu lado? Abre o teu LinkedIn, vamos ver quem que tem de cara aí. Cara, numa dessa, cada enxadada saia umas 10 minhocas, entendeu? Saia muita gente, potencial, porque você esquece, cara, a vida segue, tem tanta gente que você encontra. E olha que simples, né? Simples assim. Então a gente hackeou o próprio LinkedIn ali dos nossos funcionários e daí começava a surgir, cara, dezenas de nomes que aí a gente entrava para contratar e tal. Mas nessa época a gente ainda tinha, vamos dizer, um RH mais tradicional ou mais tímido, um time bom, mas a empresa estava no estágio menor. Quando a gente começou a crescer, e aí assim, pega no começo da pandemia, a gente, sei lá, deve ter contratado entre final de 19 e final de 22, acho que a gente contratou umas 2.500 pessoas. Então, principalmente desenvolvedores. Então, onde uma época onde todo mundo estava contratando, todas as startups capitalizadas, todas as grandes empresas procurando pessoas de tecnologia, então foi super desafiador. Então, a gente teve que montar um time de talent acquisition, cara, estado da arte, assim. Eu tenho convicção que era o melhor time de contratação de tecnologia na América Latina. Inclusive, a gente ganhou alguns prêmios do LinkedIn, porque a gente precisava contratar em escala e com qualidade. E competindo do ponto de vista de custo, né, de salário, com todo mundo. Então, assim, foi super desafiador e tinha mês que a gente contratava 100, 150. Então, assim, foi um desafio grande essa jornada de crescimento. Talvez uma decisão super acertada foi que a gente trouxe uma pessoa que era do nosso time de growth, o Caio, que tocava a área de growth, a gente trouxe ele para ser o head de talent acquisition. Então, fazer growth em talent. É isso. Não dava para ser duas meios tradicionais, não dá para fazer como todo mundo faz. A gente precisava hackear o sistema mais uma vez. Lá atrás era mais fácil porque era menor e foi o LinkedIn ali, né? Mas a gente tinha que criar maneiras de recrutar. E aí, em marketing, a gente falou, cara, legal, a gente faz muita coisa aqui dentro. Acho que a gente tem uma cultura que é muito legal, mas eu preciso dar visibilidade para isso. E aí, um pilar super importante de employer branding para mostrar para o mercado tudo que acontecia porta para dentro. Então, a gente precisava ir para a vitrine para ser atrativo para os devs e o time de talent acquisition que chegava no dev e falar, pô, esse negócio realmente parece legal, os desafios, a cultura, conheço pessoas que estão aí dentro. Então, foi assim uma estratégia muito acertada e até nesse período o nosso site ele tinha mais um apelo para contratação do que para clientes. A gente estava acessando, exato, clientes a gente estava acessando de outras maneiras. Eu queria atrair os melhores devs, não só devs, né? UX, designs e outras posições, PMs e tudo mais, estrategistas digitais e afins. Então, foi desafiador, mas foi muito recompensador, né? Essa jornada de crescer meio que hackeando o sistema. Que legal, baita história. E vocês em algum momento chegaram a usar consultorias para alocação de outsourcing ou para ajudar nesse desafio, assim? Usamos em alguns pedaços da jornada, como tinha uma pegada de growth, a gente precisava testar tudo e medir, né, do ponto de vista de quanto que custa, qual que é a qualidade que vem e tal. Então, a gente sim, mas nunca foi uma estratégia core, assim, nunca foi algo principal. A gente falava assim, cara, a gente tem que ser melhor do que qualquer headhunter, a gente tem que ser os melhores para poder encontrar e trazer para dentro de casa. Então, a gente desenvolveu essas skills dentro de casa, acho que a gente acabou fazendo bem. Um pouco mais lá atrás, na hora de contratar time, de seniorizar time, a gente chegou a usar Headhunter para trazer alguns caras que tinham um pouco mais de pegada de mercado, no sentido um pouco mais executiva. A gente precisava também, em alguns momentos, um pouquinho ali mais de senioridade, na tocada com o cliente, um pouco mais maturidade, né, para atender grandes clientes. Então, isso nos ajudou. Mas foi muito pontual, assim, na nossa história a gente acabou meio que se virando e fazendo por conta própria, e acho que foi a decisão acertada, assim, testamos, erramos, mas acho que as coisas que a gente acertou acabaram dando bons resultados. Que bacana.
E te fazendo uma outra pergunta, como é que você enxerga hoje o mercado de Open Talent, né? Que é, sei lá, o mercado freelance, com tudo isso que está acontecendo, né? Desde rolou pandemia, home office, um monte de dev não quer mais voltar para o escritório físico, né? Principalmente tem empresas grandes que, tipo, tá todo mundo voltando, uma tecnologia tem um formato diferente. Como é que você tá enxergando essa dinâmica do mercado, assim? Eu acho que a pandemia ela trouxe uma nova vida para as pessoas, né? Principalmente profissionais de tecnologia. A gente até adotou no começo da pandemia o remote first e hoje a empresa inteira funciona de maneira remota. A gente continua com o escritório aqui em São Paulo, a gente usa para fazer team building e tal, mas ninguém tem obrigatoriedade de ir para os nossos escritórios físicos. E isso fez com que a gente também expandisse para o Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem Zupers em mais de 400 municípios, o que é super espalhado, né? Se você for olhar, é difícil você concentrar todo mundo. Eu acho que, dito isso, o remoto ele deu essa possibilidade do cara estar em qualquer lugar, pode estar lá em Fortaleza, ou pode estar lá em Macapá, ou pode estar lá em Manaus, e ele trabalhar num projeto super desafiador, para uma grande empresa, e as empresas começaram a ver que poderiam acessar esses profissionais remotos em diferentes áreas, não só tecnologia, mas marketing, para fazer um filme e tal. E dependendo da natureza do projeto, se era um projeto que tinha começo, meio e fim, ou se era algo pontual, cara, eu não preciso trazer esse cara para dentro. Esse cara pode fazer uma espécie de um freela. Então, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ganhou muita força isso, né? Ganhou muito corpo. O próprio mercado de agência, ele também sofreu, tem sofrido. Mesma coisa. E sofreu, exato, um pouco por essa pulverização, porque no final do dia é um fato, você tem profissionais muito bons e que você consegue acessar, às vezes até caras de fora do Brasil, e trazer um formato, um contrato mais flexível. E às vezes as pessoas estão buscando isso. Tem gente que não quer estar em nenhum lugar 100% do tempo dedicando, ela quer ser quase uma mini empresa, onde ela tem 2, 3, 4 coisas que ela toca, obviamente tendo claro e combinado qual é o tempo que ela vai se empenhar, né, em cada uma dessas frentes. Mas eu acho que a pandemia deu essa flexibilidade e eu acho que é caminho sem volta, né? Eu acho que isso é uma realidade, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nos Estados Unidos 35% da força de trabalho já é freelancer, né? No Brasil, que lá o contrato de trabalho ajuda, né? O modelo o formato é diferente, A lei de trabalho acaba ajudando bastante. Não, mas a gente tem sentido isso, né? Um aumento de cadastro na plataforma absurdo, de gente querendo essa modalidade de trabalho. E ao mesmo tempo também acho que tem empresas também, né? Porque você traz uma liberdade para a empresa no lance de você... o cara que está fazendo um projeto, não necessariamente você precisa trazer aquilo como um custo fixo para sempre, né? Então, né? Ou, talvez isso aqui eu não preciso de alguém full-time, talvez seja um cara part-time, melhor trazer um cara sênior do que trazer um cara júnior full-time para ficar tocando isso, sei lá, né? Então, deu uma certa flexibilidade para todo mundo, né? Em um formato desse ainda. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa que ele faz esse outsourcing de profissionais de marketing, porque dependendo do perfil da empresa, ela precisa lá de um cara bom de SEO. Cara, no time dela, vamos dizer que seja um varejista, um call center, sei lá. Ele não tem um skill dentro de casa para qual que é o melhor profissional de marketing, onde encontra esse cara, como eu sou atrativo para esse cara. Faz muito mais sentido ele contratar uma empresa dessa, fazer esse outsource, onde a empresa vai trazer o profissional para resolver o problema, e se aquele profissional não funcionar, ela vai rapidamente encontrar outro, do que a empresa se meter a contratar pessoas que... É uma coisa assim para Zup, você precisa agora, sei lá, contratar um engenheiro de plataforma de petróleo. O cara não tem ideia o que esse cara gosta, o que motiva esse cara, onde eu encontro esse cara. Mas faço pegar alguém que faça isso e, cara, me ajude nesse desafio. Né? Não, faz muito sentido, porque assim, você pega, tipo, sei lá, a agência ganha um cliente, aí a tecnologia do cliente está em Python. Aí, tipo, para ela montar um time de dev interno, né, é complicado, porque aí o de amanhã é em PHP, sei lá. E demora, né? Demora para arrancar time. Demora para o time se entrosar e sair rodando. Então, eu acho que tem uma coisa muito legal aqui na Crowd que a gente faz isso, né? De tipo, a gente tem, sei lá, cliente do mercado financeiro, a gente consegue às vezes alocar jornalista do valor econômico para escrever para o cara e entregar um puta conteúdo de valor, né? Que o cara entende não só da parte de redação, quanto também da parte do mercado, assim, né? Então,
esse match assim que você consegue fazer entre perfil de cliente com habilidade profissional, mais habilidade de negócio, né? Vamos dizer assim. Muito legal, muito legal. Eu acho que isso ajuda muito em várias frentes, né? Você tem vários tipos de profissional que talvez você nem imaginava que você poderia ter condição de ter a qualidade do profissional daquele no time, mas como você falou, aí dá para você trazer um jornalista de ponta para fazer um trabalho que talvez ele não faria num outro cenário. Exato. E entrando aqui no último tópico, inovação e transformação, como é que você enxerga o papel da ZUP assim, para a inovação, né? Como é que vocês estão sempre à frente do mercado, né? Porque inovar você sempre tem que estar... Tem um ponto que assim, é meio... como posso dizer assim... Inovar você tem que estar se arriscando, porque você vai estar testando novo e você vai, né, chegar ali, mas ao mesmo tempo você trabalha com enterprise que não pode inovar tanto, que nem você comentou do Banco Itaú, que chegou até onde chegou por conta da segurança, né? Então, como é que você consegue fazer esse equilíbrio de estar, tipo, putz, tô sempre antenado a tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo tô conseguindo trazer isso para um mercado que preza mais por segurança do que por inovação, né? A gente falou dos eventos, né, ali atrás, e quando você vai num evento, você não está necessariamente só buscando vender para alguém, né? Eu acho que você está aberto, eu acho que hoje nós, como ser humano, não somos plataformas abertas, é que a gente tem que estar literalmente aberto e pronto para interagir com o máximo de pessoas possíveis. Então, hoje mesmo aqui, vou fazer aqui em casa um encontro com 15 empreendedores. Não é para falar de negócio, mas é para a gente se conectar, bater papo e tal. E você sempre escuta algo novo, você sempre enriquece, você melhora o teu algoritmo pessoal, né? Então, eu acho que você estar em locais, estudar, ler, se permitir aprender, eu acho que ele é fundamental para quem quer inovar. E o que você falou faz total sentido e eu acredito muito nisso. Você precisa ter um pouco dessa ambidestria de tocar o dia a dia, vamos dizer assim, o dia a dia tradicional, o que você construiu até agora, continuar fazendo com que isso funcione da melhor maneira possível, e você tem que ter uma outra avenida de crescimento onde você pode criar novas coisas, inovar, testar, errar, pivotar e almejar novos passos. Quando você pega a história, talvez, da Amazon, né, que é uma história emblemática, quantos business esses caras criaram, e assim, se olhar o sucesso, você tem vários logos, mas se olhar o cemitério também deles, você tem uma porrada. Não, Google Glass, vixe, tem um monte. E tem que tomar cuidado, porque você pega empresas, o próprio Google, né? Quantos usuários usam o Google? Cara, bilhões, possivelmente. O Google, ainda sendo uma empresa de inovação, ele poderia pensar, qualquer coisa que eu criar aqui, eu tenho a capacidade de engajar bilhões de usuários. E não é verdade. Você vê que rede social... Google Plus. Google Plus, né? Da rede social deles. Então, eu acho que a inovação, ela obviamente precisa acontecer, mas não adianta achar que é fácil, eu tenho aqui usuários, qualquer coisa que eu trouxer para esses usuários, eu vou conseguir vender, engajar e tudo mais. É desafiador, mas eu acho que essas duas avenidas, elas precisam andar em conjunto, porque senão você fala, não, mas time que está ganhando aqui, por que eu vou mexer esse time que está ganhando? Porque uma hora esse negócio envelhece, o mercado ele é ágil, os novos entrantes aparecem a todo tempo. Então você tem que tocar muito bem o que é o teu core, mas sempre mantendo a avenida de inovação também a mil, né? Incrível. Renato, tem mais alguma pergunta aí? Cara, só tem mais uma pergunta aqui, mais voltada para o empreendedorismo, acho que muita gente ia se beneficiar. A gente sabe que não existe nenhuma bala de prata no empreendedorismo, não há nada que você vai fazer que vai ter muito sucesso. Mas tem alguma coisa que o cara não pode deixar de fazer empreendendo? Eu sei que é bem abrangente, mas que tem algo ali que te tocou que dá para ser falado. Cara, eu acho que depende, primeiro você precisa entender que tipo de negócio você quer construir, né? Existem negócios que são bons para você ser dono e aquilo ali ele vai gerar um caixa e gera um lucro, mas não é um negócio muito grande. Ou você tem, às vezes, um caminho que é buscar investimento, venture capital e tentar um negócio muito maior lá na frente. Eu acho que primeiro você precisa ter clareza que tipo de empreendedor você é ou você quer ser, né? Porque tem muita gente que tem um negócio que ele pode ser lucrativo, pode gerar caixa. Se você criar um negócio que ele fatura 10 milhões por ano e sobra 5, cara, tá excelente. E aí, às vezes, você cai na armadilha e fala, não, mas o playbook, eu preciso fazer
35 rodadas de investimento, faturar 2 bilhões e sobra o mesmo 5 no final do dia, né? Então, faz sentido, não faz sentido? Então, acho que você precisa ter essa clareza. Sobra o mesmo 5 e um monte de passivo nas costas junto. Exato. Eu acho que entender que, cara, empreendedor, ele, obviamente, ele é o começo, ele é a ignição, ele é a faísca daquele negócio, mas sozinho, ninguém consegue construir nada. Você precisa se cercar de pessoas muito boas, pessoas melhores que você. Você precisa ser a pessoa mais burra na sala, porque daí você vai ter a certeza que você tem pessoas que sabem muito, que estão agregando para aquilo que você está construindo. Obviamente que no começo é mais desafiador, mas no final do dia o empreendedor ele precisa ser vendedor, ele precisa ser vendedor para trazer novos clientes, ele precisa ser vendedor para atrair um fundo de investimento, ele precisa ser vendedor para vender o sonho para os primeiros funcionários, para os primeiros employees daquela companhia. Então, acho que isso são características importantes para você começar a tracionar o seu negócio. E aí, obviamente, que é um negócio que é universal, é a tal da persistência, mas tomar muito cuidado até onde que é persistência, até onde é resiliência e não cabeça dura e teimosia, né? Eu acho que ter essa clareza, uma coisa assim, cara, o meu instinto é claro, você sente, a gente falou disso aqui, você sente que é para lá que eu tenho que ir e você vai perseguir com todas as suas forças e tentar driblar todos os desafios para chegar lá. Mas tem coisa que você fala, caramba, isso aqui eu estou sendo teimoso, estou sendo cabeça dura, o caminho não é esse. Eu preciso pivotar, eu preciso pegar uma outra avenida. Então, eu acho que ter isso é super importante. E, obviamente, que no mundo de empreendedorismo, cara, você precisa ser cara de pau, você precisa pedir ajuda, você precisa passar a mão no telefone e falar, Gabriel, pô, você está nisso há mais tempo, você consegue me ajudar aqui? Posso dar um pulo aí? Vamos tomar um café? Querer uma mentoria? Cara, pede ajuda. As pessoas vão se surpreender como as pessoas aceitam muito mais do que elas esperam. Normalmente a pessoa fala, não vou perguntar porque eu vou atrapalhar, o cara vai negar, tá? Cara, pergunta. Se o cara puder, tenho certeza que a pessoa vai poder te ajudar. Se ela não puder, ela vai falar, podemos falar daqui a 3 semanas, daqui a um mês? Não importa. Quanto mais você trocar e beber de outras fontes, mais chance você tem de melhorar o teu contexto, o teu algoritmo, enriquecer um pouco o que você já conhece e levar a empresa para um novo patamar. Então, assim, não tem uma bala de prata, né? Acho que são várias características da questão de resiliência, de tentar se cercar de pessoas boas, de aprender com outros empreendedores e, cara, ter o tal do gut feeling aqui, né? Seguir o teu instinto, mas ter clareza o que é gut feeling e o que não é teimosia. Puta, incrível, baita aprendizado. Basicamente, assim, tipo, fazendo uma analogia, seja mais o Waze do que GPS, né? Beleza, você sabe onde você quer chegar, mas talvez você vai ter que desviar a rota no caminho e para chegar lá no mesmo lugar. Isso. Recalculando rota. Recalculando rota, exatamente, né? E às vezes vai demorar mais 7 minutos. Mas é o que é, né? É a melhor alternativa naquele momento. Então, acho que é um pouco essa questão da resiliência. E, de novo, resiliência não é resiliência em cima da minha ideia fixa, né? É resiliência do que eu estou buscando, do que eu estou almejando. E, cara, vou tentar todos os caminhos possíveis, obviamente legais e justos, para chegar naquilo, né? Sem ter que passar perna em ninguém, sem ter que ser filha da mãe com ninguém, mas ter a resiliência para ser flexível para chegar lá do outro lado. E só mais um ponto aí para fixar, você falou um negócio que eu acho bem, bem inteligente, assim, tipo, peça as coisas, né? As pessoas, elas são educadas que, tipo, pedir é uma coisa feia, tipo, sei lá, é falta de educação, né? Quando você é criança, não pede aquilo, não sei o quê, e aí você fica com isso, mas assim, quase todos os empreendedores que eu conheço, eles vão pedindo ajuda, vai chegando e vai... Né, do que ficar ali num mundo que ele não pede, não faz nada e também não sai do lugar, né? Tipo... Mas se você pensa o Cubo, né, o Cubo que a gente comentou que foi criado, você pegar o próprio Vale do Silício, por que acontece isso? Porque ali você tem uma densidade de um monte de empresa, um monte de empreendedor, cara que sai daqui, que vai para lá, que marca o café com um, que indica para outra empresa, tal. Então você tem ali uma densidade de pessoas incríveis se ajudando, se conectando e todo mundo cresce com isso, né? A questão da serendipidade, a serendipidade para mim é muito mais uma prática sistemática de você se colocar em situações onde você está ajudando, onde você se conecta com as pessoas, tal, do que o acaso de cair na minha cabeça alguém que veio aqui, me deu uma bela ideia ou me deu um baita do empurrão. Acho que você viver nesses ambientes onde permite você se conectar, falar, contar alguma coisa, aprender outra coisa, é o que te ajuda a ir mais longe. Né? Acho que
sozinho dentro de casa, eu brinco, eu tô aqui, ninguém vai bater na porta, fala, pô, Felipe, tu tá passando aqui na porta da tua casa e resolvi te ajudar. Puta, isso não vai acontecer, não é natural, né? Não, com certeza. Você falou um negócio bem legal. Eu tive uma experiência que eu fui lá no Vale do Silício e foi muito interessante, porque lá, eu, sei lá, fui num evento, assisti conteúdo, e aí foi uma coisa que tipo, me marcou, que assim, os investidores perguntavam, o que você está fazendo? E, tipo, aqui no Brasil é o contrário, né? O empreendedor vai atrás do investidor e lá você estava, tipo, no negócio, o investidor estava perguntando o que eu estava fazendo. Tipo, aquilo me marcou muito, assim, como que as pessoas são interessadas em saber o que os outros estão fazendo e não tem essa, sei lá, essa armadura, né? Não sei, tipo... Mas é muito por conta do ambiente lá, né? De você estar num lugar ali que para frente é o oceano, aí tem as universidades, tem as venture capital, e tem um monte de gente que não é americana, então tá todo mundo ali com a guarda baixa ali, é chinês, é indiano, é, sei lá, brasileiro, né? Então tá todo mundo ali meio que no mesmo negócio, aí desenvolveu desse jeito também por conta disso, né? E até respondendo parte da tua pergunta, Renato, você pegar as empresas, né, S&P 500 dos Estados Unidos, muitas daquelas grandes empresas foram construídas por imigrantes, refugiados, pessoas que, entre aspas, não tinham muito o que perder, mas tinham o brilho no olho, a vontade de fazer, hustlers. Então, normalmente esses são traços de empreendedores que dão certo, né? Aqui no Brasil a gente tem vários casos também. Então, acho que criar um ambiente, quando você está criando um filho, eu tenho meus filhos aqui, como que eu crio um ambiente que eu consigo fazer com que eles tenham esse brilho, essa vontade, né, de construir. Então, acho que isso é super desafiador e você tem ambientes que é mais fácil aparecer e quando tem alguém que tem esse perfil, você tem um ambiente que ele é fértil, né, para que essas pessoas possam se desenvolver. É o conselho do Steve Jobs, né? Stay hungry, stay foolish. É isso aí. Boa. Pô, Felipe, brigadão. Papo incrível aí, baita aprendizado aí para mim, para o Renato, para todo mundo que vai assistir aí, todo mundo. Não, obrigado, Gabriel, obrigado, Renato, pelo convite. Ensaiamos algumas vezes esse papo aqui, tivemos que remarcar algumas vezes, mas estamos aqui, eu acho que... Obrigado. Mas quando é difícil, sai melhor o conteúdo. Nada, espero que possa ter ajudado quem está aí nos escutando, nos assistindo, a melhorar ou facilitar um pouco essa jornada empreendedora que não é fácil, mas se todo mundo se ajuda, ela fica uma jornada um pouco mais prazerosa e com maior chance de dar certo. Com certeza. Valeu, muito bom, Felipe. Obrigadão, viu? Valeu, um abraço. Valeu.